Vamos lá, galera. Questão número 1 do nosso simulado. Um corpo é abandonado a 80 metros do solo, sendo gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e o corpo estando livre de forças dissipativas, quer dizer, não há atrito, não há nada que força de arraste que dissipe. Também falei sobre isso na aula que está gravada. Assistam depois, tá? Assistam a aula, tá? Determine o instante e a velocidade que o móvel possui ao atingir o solo. Ah, tá, ele quer saber quanto tempo vai levar para ele chegar no solo e que velocidade ele terá quando chegar ao solo. O corpo está a uma distância. Boa noite, Valentina. O corpo está a uma distância de 80 metros do solo, né? A gravidade do local é 10, né? E a pergunta é quanto tempo vai levar para ele chegar ao solo e qual é a velocidade com que ele vai chegar ao solo. Bom, quanto tempo eu posso pensar aqui na formulinha do equação horária da queda livre, que seria, na original, do MR e o V, quando cai em queda livre, cai em MRUV. Seria V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E no lugar da aceleração colocar um G. Só que se é queda livre, a velocidade inicial é zero. Então esse pedaço da fórmula morre. Que zero vezes o tempo dá zero, né? No lugar do ΔS vai ficar 80. Gravidade 10 vezes t ao quadrado sobre 2, né? Aqui, ó. Dá para cortar esse zero com esse zero. Jogo 2 para lá multiplicando. Eu vou ter de um lado t ao quadrado, do outro lado 16. Logo, o tempo é igual a raiz quadrada de 16. Na verdade, seria mais ou menos, mas eu vou considerar isso em módulo. Então, o tempo será 4 segundos. E se ele vai levar 4 segundos para chegar ao solo, para percorrer essa distância, que velocidade ele vai ter 4 segundos depois? Ora, é só aplicar a equação horária da velocidade no MR e o V. V igual a V0 mais AT. Mas como é uma queda livre e a velocidade inicial é zero, a gente corta esse pedacinho. Fica só que V igual a GT. A gravidade é 10 e o tempo a gente já sabe que é 4 segundos. Logo, a velocidade que ele chegará ao solo será 40 metros por segundo. Certo, galera? Combinado? Acho que essa aí todos acertaram. Que bom, que bom. Dava para fazer por Torricelli também essa velocidade, tá? Era só você também raciocinar que o cara saiu da velocidade inicial zero. Eu quero saber qual é a velocidade final. Eu sei que o ΔS é 80. Então, olha lá. Velocidade inicial é zero, né? Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes ΔS. A inicial é zero. Vai ficar só que V ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 80. Velocidade vai ser 1.600, raiz quadrada de 1.600, 40 metros por segundo. Do mesmo jeito você chegava lá. Tá bom? E aí, se você quisesse começar fazendo por Torricelli e achar a primeira velocidade, depois você podia também substituir na equação horária da velocidade 40, que você descobriria que ia levar 4 segundos, o tempo sairia 4 segundos. Também poderia fazer assim, de trás para frente. Certo, galera? Alguma dúvida nessa? Tranquilo? Vou em frente, hein? Número 2. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda para que o gato nada sofra é... Tá lá o nosso gato. Tá parecendo um capetinho, mas tudo bem. Olha o meu gato. Fazer o rabo dele. Tá ele lá caindo. Tá? Ele só pode chegar até 8 metros, ele só pode chegar numa velocidade final de 8 metros por segundo no solo. E digamos que ele foi abandonado, né? A altura máxima que o gato caia. Cair não é que ele vai se jogar, ele vai, sei lá, tá lá na sacada do prédio, escorregou, né?
lá no alto do telhado, escorregou, então a velocidade inicial é zero. Nenhum gato vai se jogar, ele vai cair, né? Então a questão aqui é qual é a distância que ele vai conseguir percorrer, sendo que a gravidade é 10. Ora, Torricelli, né, galera? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é o que eu quero saber, sendo que velocidade inicial é zero. Então, velocidade final ao quadrado será igual a... Opa, velocidade final ao quadrado é 8, né? Que é a máxima velocidade que ele pode chegar no solo saindo ileso. 8 ao quadrado é 64. O 64 é igual a 20 ΔS. Então, ΔS é 64 sobre 20, que será 3,2 metros. Tranquilo? Foi resposta à letra C. Beleza, beleza, beleza. Número 3. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 72 km por hora. Determine as funções horárias do movimento, tempo de subida, altura máxima, em tempo 3 segundos, qual a altura e o sentido do movimento, e letra E, o instante em que a velocidade... O instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Bom, galera, como ele está falando sobre segundos, perguntando o tempo em segundos e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, claro que a velocidade aqui em cima não pode ser dada em quilômetros por hora. Então eu vou ter que convertê-la, né? 72 quilômetros por hora, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, é dividir por 3,6 e vou chegar à conclusão de que isso é, em metros por segundo, 20 metros por segundo de velocidade. Agora eu vou para o problema. O cara foi lançado para cima. Opa. Com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Só que a gravidade aponta para baixo e vale 10 metros por segundo a cada segundo. Então esse movimento ele vai começar retardado, né? O cara vai para cima desacelerando com uma velocidade cada vez menor até parar lá em cima e depois começar a acelerar cada vez mais, aumentar a velocidade para baixo, né? Então esses sentidos diferentes têm que estar apontados nas nossas fórmulas. Então se, por exemplo, para cima eu chamei V0 de positivo, para baixo a gravidade vai ser negativa. Então a fórmula vai ficar S igual a S0 mais V0t menos GT ao quadrado sobre 2. Agora é só substituir os valores, né? Esse S igual a S0 eu posso chamar só de ΔS, se eu quiser saber qual o espaço percorrido, né? V0, ou também tem outra sacada também, é você já supor que saiu de uma altura inicial zero, também pode, isso aqui é zero. Então fica só S aqui, também pode. V0, 20 vezes t, e gravidade menos 10t ao quadrado sobre 2, que dava para simplificar. Então a equação horária da posição era 20t menos 5t ao quadrado. Legal? O tempo de subida. As funções horárias do movimento. Aliás, calma, já fiz a função horária dos espaços. Está faltando a função horária da velocidade. Função horária da velocidade, mesmo raciocínio. Se para cima V0 eu chamei de mais, para baixo a gravidade vai ser menos. Então vai ser aquela formulinha do V igual a V0 mais AT. Aqui vai ficar V0 menos GT. Então, velocidade final é igual a 20 positivo para cima. Então, a gravidade que é para baixo, menos 10t. Está lá a equação horária da velocidade, as duas funções horárias. Ninguém acertou esse dever completo. As funções horárias do movimento, esse aqui é o da Valentina. O Luiz e João, vocês não conseguiram mandar, não? Escrito? Eu não vi o de vocês escrito.
Ué, não foi? Acho que não, Luiz. No seu tava tudo em branco. Do João também, Que tava tudo. estranho, eu escrevi. Escreveu? É, eu estranhei. Falei, ué, será que eles não conseguiram escrever? Só viu da Valentina. Não, eu escrevi. É, depois eu dou uma olhadinha no seu, então. Pode ser que eu não tenha visto onde saiu, sei lá. O único que eu consegui ver foi o da Valentina, que apareceu aqui, né? Então aí estão as funções horárias da velocidade e das posições, tá bom, galera? Na letra B ele pergunta o tempo de subida. Ora, o tempo de subida é o tempo que leva para que ele atinja a velocidade zero. Isso é que me garante que ele atingiu a altura máxima. Oi, pessoal. Desculpa, caí aqui. Então estávamos aqui nos perguntando sobre o tempo de subida desse problema, né? Tempo que levou para o cara, para a bolinha V0 era 20 metros por segundo, o tempo que levou para ela subir completamente. Como é que eu sei que ela subiu tudo que tinha para subir? Quando a velocidade lá em cima zerou, né? Velocidade inicial é 20 metros por segundo, a gravidade aponta para baixo 10 metros por segundo ao quadrado. Claro que o movimento vai retardar, retardar, retardar. Na primeira metade do movimento ele vai ser todo retardado. Até que a velocidade diminui tanto que chega a zero. Pronto, a gente diz que esse ponto aqui é o ponto onde ele atingiu a altura máxima, quando a velocidade é igual a zero. Depois disso, ele passa a descer com a velocidade cada vez maior, né? Acelerado. Então, o tempo de subida nada mais é do que o tempo para a velocidade ir de 20 até zero. Ora, vou usar aqui a equação, a função horária da velocidade. V0 menos gt, nesse caso, né? V igual a V0 é 20, que aponta para cima. Se o 20 que aponta para cima eu chamei de mais, a gravidade é isso mesmo, tem que ser menos 10t. Ah lá. E a pergunta é quanto tempo vai levar para que a velocidade seja igual a zero? Ah lá, vou substituir aqui por zero, é igual a 20 menos 10t. Vou jogar o menos 10t para o outro lado, vai para o outro lado 10t igual a 20, logo t igual a 2 segundos. Beleza, galera? A altura máxima atingida. Ora, se eu já sei que vai levar 2 segundos, agora é só eu jogar na fórmula da posição. S é igual a V0t menos gt ao quadrado sobre 2. Eu já sei que S0 é zero. Eu quero saber a posição final. S é igual a 20 vezes 2 segundos, menos 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Dá para cortar esse 2 de baixo com esse 2 de cima. S é igual a 20 vezes 2, 40, menos 10 vezes 2, 20. 40 menos 20, 20 metros. Mas dava para fazer também por Torricelli, né? Porque, mais uma vez, eu sei que a altura máxima é o momento em que a velocidade final é zero. Então, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado menos duas vezes a gravidade vezes o ΔS. Então, se a velocidade final vai ser zero, a inicial é 20, menos 2 vezes 10 vezes a altura máxima. Eu já sei que o ΔS vai me dar a altura máxima nesse caso. É... Opa, só um vacilo aqui que eu cometi, é 20 ao quadrado, né? V0 ao quadrado, que dá 400. Então, menos 20 ΔS eu jogo para o outro lado, 20 ΔS é igual a 400. Logo, ΔS é 400 sobre 20, tchum, tchum, ΔS é igual a 20 metros. Olha lá, também dava para fazer por Torricelli. Pois é só você afirmar que a velocidade zero é o momento da altura máxima. É isso que te garante que ele parou de subir e passou a descer. E o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Não, letra D antes. Em 3 segundos, a altura e o sentido do movimento. Vamos jogar na formulinha da velocidade. V0 menos GT. V igual a 20 menos 10 vezes 3 segundos. V igual a 20 menos 30. V igual a menos 10 metros por segundo. O que significa a minha velocidade ter dado menos 10 metros por segundo?
Valentina tá falando aí? Tá mutada. Não, eu falei, mas não tenho certeza. Pode falar. O que você acha? Eu acho que é porque ele tá andando pra trás, tipo, um movimento retardado. Para baixo, no caso, né? Lembra É, que a gente chamou de velocidade inicial 20, adotando que o sentido para cima é positivo? E a gravidade, por estar para baixo no sentido contrário, a gente chamou de menos 10 nas formulinhas? Então, o fato dessa fórmula ter me dado como resposta a velocidade ser menos 10 metros por segundo indica que é um momento em que a pedrinha já chegou na altura máxima, virou o sentido do movimento e agora ela está descendo. Olha lá, apontando no mesmo sentido da gravidade, o sentido que eu adotei como menos. Então ela está indo numa velocidade de 10 metros por segundo para baixo. Sacou, galera? O sentido da conta aqui. Falou? Letra E, o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Bom, o que nós combinamos? Que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E que a velocidade de partida é igual à velocidade de chegada. O V0 é igual ao V. Se você lançou uma pedrinha a 20 metros por segundo da sua mão, ela vai desacelerar, 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 chegar no zero, depois vai voltar a acelerar, acelerar, acelerar e vai chegar na sua mão a 20 de novo, só com sentido trocado. Claro, tá voltando, tá chegando na mão. Então, se ela saiu a 20 metros por segundo, a velocidade de chegada também é 20 metros por segundo, só que voltando. Se tu botar lá na conta, vai dar menos 20, porque a gente adotou para baixo como menos. E se nós já sacamos que o tempo de subida foi de 2 segundos, ora, o tempo de descida também será de 2 segundos. É um movimento totalmente simétrico. O tempo que levou para desacelerar e chegar na altura máxima é o tempo que ela vai voltar a cair para sua mão. Também está tudo explicado na aula especial que eu dei só sobre movimento vertical para cima e para baixo. Falou, galera! Número 4. Um ponto material lançado verticalmente para cima atinge a altura de 20 metros. Qual a velocidade de lançamento? Agora ele deu uma invertida, né? Nesse probleminha. Ele não revelou a velocidade inicial, só revelou que o cara atingiu a posição lá no final, ou um ΔS, de 20 metros, sabendo-se que a gravidade aponta para baixo e vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O que a gente pode usar aí? Torricelli, de novo, ele não deu tempo, né? O que eu vou usar na interpretação disso? Que eu sei que quando ele atingiu essa altura máxima de 20 metros, qual era a velocidade dele? Zero. Pois é isso que me garante que ele chegou na altura máxima, ter zerado a velocidade para cima. Pois o movimento era retardado no início, a velocidade aponta para cima e a gravidade aponta para baixo. Então a gente vai ter que indicar isso nas fórmulas, tá? Para não dar absurdo. Sentidos diferentes, sinais diferentes na fórmula. Então, olha lá, Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado. Olha lá, se eu chamei o V0 de positivo para cima, a gravidade que aponta para baixo, eu vou botar menos aqui, né? Nessa continuação. 2A ΔS ou 2G ΔS, tanto faz. E vou botar que a velocidade final tem que dar zero, porque é isso que me garante que ele não vai mais subir. Ele foi até o máximo, zerou a velocidade e agora ele vai começar a descer. Então, nesse momento em que a velocidade zera, é o momento da altura máxima. A partir daí ele vai inverter o movimento e vai passar a descer. Então, isso que me garante a velocidade final ser zero. Zero ao quadrado é igual a inicial ao quadrado. Não, peraí. Ele não disse, ele quer saber, né? Que a gente acabou de fazer um que a velocidade inicial era 20. V0 ao quadrado, que é o que ele quer saber, menos 2 vezes 10 vezes 20, né? Porque a gravidade é 10 e o espaço que ele, a altura máxima que ele atingiu foi 20 metros. Então teremos que menos 2 vezes 10 vezes 20 dá menos 400. Jogando para o outro lado,
teremos que V0² é igual a 400, logo V0 é igual a raiz quadrada de 400. Seria mais ou menos, algebricamente falando, mas como sabemos que não importa o sinal agora, eu vou responder em módulo. A intensidade da velocidade será de 20 metros por segundo. Beleza, galera? Tranquilo? Dúvida? Não? Vamos matar? 5. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima da beira da sacada de um prédio. Da beira da sacada de um prédio. Um objeto foi lançado para cima. Com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. O projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio com velocidade de 30 metros por segundo. Determine quanto tempo o projétil permaneceu no ar. Adote gravidade igual a 10. Olha lá, gravidade apontando para baixo no valor de 10. E despreze as forças dissipativas. Galera, esse aqui eu posso resolver simplesmente aplicando a equação horária da velocidade. Ora, velocidade é igual a V0 mais AT. Só que atenção, V0, se ele jogou para cima e eu quis chamar para cima de mais, a gravidade que aponta para baixo tem que valer menos. Então, quando o projétil chegar no solo, eu vou ter que botar uma velocidade de menos 30, porque está apontando para baixo, né? Então, atenção, que vai ficar assim. Menos 30 é igual ao V0, que é 10, menos 10, que é a gravidade apontando para baixo também, vezes T. Ah lá. É só ter esse cuidado com os sinaizinhos. Vou jogar o 10T para um lado e o 30 para o outro, vai ficar menos 10T, aliás, vai para o outro lado mais 10T, e o menos 30 vai para o outro lado mais 30. Deu que 10T igual a 40, logo T igual a 40 sobre 10, logo o tempo será de 4 segundos. Certo? Você também poderia fazer em partes, se você não sacou esse lance dos sinais, não está seguro ainda, não treinou, não viu o vídeo lá e tal, você também poderia fazer passo a passo. Você poderia se perguntar primeiro quanto tempo levaria para ele atingir a altura máxima, né? Por exemplo, partiu com uma velocidade inicial de 10 e com certeza aqui é o momento em que a velocidade chega a zero, que nós já sabemos, dá até para calcular de cabeça, é 1 segundo, né? Porque se a gravidade desacelera 10 metros por segundo a cada segundo, pô, ele partiu com 10 e a gravidade aponta para baixo, ela vai reduzir a velocidade 10 metros por segundo em 1 segundo. Então, em 1 segundo, ele vai atingir a altura máxima. Em 1 segundo depois, a pedrinha vai estar de volta com a mesma velocidade para baixo. Porque a velocidade de partida é igual à velocidade de chegada é igual à velocidade de partida, né? Então, veja, já levou 1 segundo para subir, atingir a altura máxima. O tempo de subida é igual ao tempo de queda. Mais 1 segundo para chegar na mesma altura que foi lançada, com a mesma velocidade para baixo. E agora é só tu se perguntar, quanto tempo vai levar para ela ir de 10 a 30? Sabendo-se que a gravidade acelera 10 metros por segundo a cada segundo. Pô, 10 metros por segundo. Já está em 10, para ir mais 1 segundo depois ela vai para 20, mais 1 segundo depois ela vai para 30. Então foi 1 segundo para ter a altura máxima, 1 segundo para voltar no mesmo ponto e mais 2 segundos para descer. Total 4 segundos. Ah lá, dava para fazer de cabeça esse probleminha. Falou, galera? Combinado? Estudem mais, hein? Treinem mais. Vocês demoraram demais para fazer 5 questõezinhas. Desculpa a franqueza, mas eu tenho que dar o toque, tá? Sinceramente, eu pensei meia hora, eu pensei assim, pô, vou dar meia hora para eles fazerem essas 5 questões, acho que eles vão terminar em 20 minutos. Pô, vocês levaram 1 hora sofrendo.
Caramba, sinal de que não estão seguros, sinal de que não estão estudando legal. Porque para a gente ficar seguro, a gente precisa fazer muitos exercícios. Então eu vou fazer mais simulados a partir de agora, tá? Porque é isso que mede. A gente está sem medida. A gente está, passa aí, grava aí, quando der eu vejo, quando der eu faço o dever de casa, acaba não fazendo, aí tá usando a aula como se fosse uma coisa de explicador, assim, só para tirar dúvida de colégio. O que também não tem problema nenhum. O problema é que o nosso objetivo não é esse, né? O nosso objetivo não é passar no vestibular no final do ano. Então, a gente não pode estar fazendo o basicão só se der tempo. Tem que estar fazendo com sangue nos olhos, firme, aprendendo tudo, não deixando passar nada. Tá bom? Tá bom? Vamos melhorar esse rendimento aí, tá, galera? Bom, vamos falar agora sobre movimento oblíquo? Tá legal. Já sacamos que quando a gente atira uma pedra para cima, o movimento é retilíneo uniformemente variado, né? Aqui, ó. Pou! Pera aí, vou ter que dar uma... Pera aí. Ah, tá. Ele não funciona com a mesa digitalizadora, ele só funciona com... Ele só funciona com... Pelo mousezinho aqui. Ah lá, galera, atiramos para cima. O movimento, essa setinha verde aí é a velocidade, né? O movimento ele é retilíneo uniformemente variado, né? Pou! Sai com uma velocidade, a velocidade diminui, 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 atingiu a altura máxima e depois começou a descer acelerado, né? Agora, o que ocorre se você coloca alguma inclinação nesse cara? Ah lá, vamos ver. Pou! Agora, a velocidade, o vetor velocidade vai mudando, né? Vai mudando. Por que que ele vai mudando? Porque, na verdade, o que está ocorrendo aí são dois movimentos simultaneamente. E quem sacou isso foi Galileu de novo. Ele sacou que toda velocidade inclinada, todo vetor, aliás, inclinado, pode ser decomposto em outros dois vetores. Um vetor na vertical somado com outro vetor, um vetor na horizontal somado com outro vetor na vertical. Então, na realidade, o que está acontecendo aí são dois movimentos simultâneos. No eixo Y, é um movimento retilíneo uniformemente variado. O corpo vai subir retardado, vai chegar na altura máxima e depois vai começar a descer acelerado. Mas na componente X, na componente horizontal, o cara vai sempre para frente com uma velocidade constante. Eu vou chamar aqui de Vx. Tá? A velocidade aqui é só MRU. É uma velocidade constante. Mas VY vai em MRUV, igual os problemas que a gente acabou de fazer no nosso simulado. Que primeiro sobe retardado, quando chega na altura máxima, a velocidade zerou, depois ele começa a descer acelerado. Quer ver? Vou botar as componentes vetoriais aqui, para a gente ver a... Peraí, deixa eu apagar aqui o... Deixa eu apagar aqui a bagunça para a gente ver tudo bonitinho. Ó, agora eu vou botar com as componentes, tá? Com as componentes, ó. Pô, olha lá, galera. VY, que é a setinha para cima, com uma velocidade primeiro cada vez menor e depois cada vez maior. É por isso que essa soma desses vetores está dando essa velocidade inclinada que vai mudando, sabe? De novo, olha lá, olha lá. Para cima, uma velocidade cada vez menor e para frente sempre a mesma velocidade. Olha lá, cada vez menor para cima, para frente sempre a mesma coisa.
Quando chega na altura máxima, aqui chegando na altura máxima, a velocidade para cima zerou, mas a velocidade para frente continua. É por isso que o desenho forma essa parábola. E depois da altura máxima, a gravidade continua agindo, né? A gravidade está sempre agindo para baixo. O cara começa a aumentar a velocidade para baixo, começa a ser um movimento para baixo cada vez com velocidade cada vez maior. Ah lá, a velocidade para baixo aumentando, aumentando, aumentando. Isso faz o vetor resultante de velocidade inclinar cada vez mais para baixo e formar este desenho dessa parábola. Sacaram a brincadeira? Sacaram? Vou botar o vetor aceleração junto. O vetor aceleração vai sair em amarelo, né? Vou botar em 90 graus de novo para vocês observarem. A 90 graus, só lançamento vertical para cima, né? Ah lá, o vetorzinho verde é velocidade e o vetorzinho amarelo é a gravidade, o tempo todo para baixo. Estão vendo? Num primeiro momento ela desacelera o corpo, desacelera, diminui, 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 atingiu a altura máxima, depois a balinha de canhão vai indo com... Dá para botar outros corpos também, tá? Dá para botar uma coisa maior. Era para ser uma abóbora isso aí, mas também não dá para ver, né, com as setas, né? Dá para botar um carro. Pronto. Meio bizarro, mas tudo bem. Né? Olha lá. Que eu quis um objeto maior, né, pra gente enxergar isso acontecendo, né? Subiu, subiu, subiu. Ah, dá para botar um humano. Melhor ainda. Espera aí. Pronto, um carinha. Subiu, 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 subiu. Depois desceu, 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 desceu. Tranquilo, né? Quando é 90 graus. Aí quando tem alguma inclinação, olha aí, galera. Subiu, olha o movimento para cima, zerou, atingiu a altura máxima e foi descendo, 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 descendo. Repara que o movimento na vertical é o mesmo de quando era 90 graus, só que ele está somado a um movimento na horizontal. Por esse motivo, o desenho formado vai ser essa parábola. Beleza? Beleza? E agora nós vamos estudar justamente como fazer essas decomposições vetoriais, né? Quando, por exemplo, o cara diz que deu um certo tiro, deixa eu fazer de uma cor preta aqui, deu um certo tiro, pô, e eu quero saber qual é a altura máxima que vai ser atingida, eu quero saber qual é o alcance que esse cara vai ter, né? Bom, para saber isso, eu vou ter que decompor esse cara nos dois vetores que deram origem a ele. Todo vetor inclinado eu posso imaginar como sendo a soma de um vetor para cima mais um vetor para frente. Naquela famosa regra do paralelogramo que eu já mostrei para vocês, né? Que você traçava uma paralela ao cara, tananana, e depois outra paralela para o outro, e a encontro era o vetor resultante. Agora aqui a gente está fazendo o caminho inverso. Esse é o vetor velocidade inclinada. Claro que ele está tendo algum ângulo em relação à horizontal. Esse vetor que está em pé eu vou chamar de componente vertical ou VY. Às vezes a gente aproveita o eixo XY, né, para entender melhor, vou chamar de VY. E esse eixo que está deitado eu vou chamar de VX. Como sacar com a ajuda da trigonometria quem é Vx e quem é Vy? Geralmente os probleminhas vão falar assim: fulano de tal foi atirado com uma velocidade de 100 metros por segundo, formando 30 graus com a horizontal. Onde ele vai parar? Tipo isso, sabe? Aí para isso você vai ter que sacar esses componentes. Quem é a velocidade que está mandando na parte para cima e quem é a velocidade que está mandando na parte para frente. Como fazer essa decomposição? Pensando na trigonometria, pensando no triângulo retângulo. Ó. Se eu aplicar aqui, por exemplo, não vou chamar de 30, vou chamar de um ângulo qualquer. Vou chamar de um ângulo θ. Se eu aplicar o seno de θ, o que é o seno, galera? O cateto oposto
que nesse caso é o VY, né? Olha lá, porque se aqui vale VY, aqui também vale VY. Olha lá o cateto oposto. Então, seno de θ é VY sobre a hipotenusa, que é o vetor V, né? Vou jogar esse vetor V lá para o outro lado, vai ficar V vezes o seno de θ. Ou seja, se eu quero saber o vetor em pé, é só pegar o vetor V e multiplicar pelo seno de θ. Beleza? Já se eu aplicasse o cosseno de θ, ora, é o cateto adjacente ao ângulo, o cara que está colado, Vx, sobre a hipotenusa V. Vou jogar o V para lá multiplicando, então vou ter que Vx é V vezes o cosseno de θ. Pronto, agora eu tenho duas formulinhas que me ajudam a sacar quem são as componentes vetoriais quando você lança um cara inclinado. Para o Vx, é só tu pegar o valor de V e multiplicar pelo cosseno do ângulo θ. E para o Vy, é só tu pegar o valor de V e multiplicar pelo seno de θ. Quem é esse θ? É o ângulo de inclinação, que o cara vai falar lá no problema, digamos, nesse exemplo aqui. Digamos que ele disse que a velocidade foi de 100 metros por segundo e que θ valia 30 graus. Ah, então Vx é V, que é 100, vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E Vy é o V, que é 100, vezes o seno de 30, que é meio. Ou seja, ele vai estar subindo com 50 metros por segundo de velocidade inicial e vai estar indo para frente com 50 vezes raiz de 3 metros por segundo na horizontal. Com isso, você consegue determinar tudo: o alcance máximo, a altura máxima, o tempo de voo, o tempo de subida, o tempo de descida, tudo, tudo, tudo. Falou, galera?